Olá, amigos das redes sociais. Estou aqui em Olinda, Pernambuco, 28 de março de 2018. Sou professor Eduardo Lustosa, de Filosofia, e eu estava aqui com meu pai, atualizando alguns fatos que vêm acontecendo na nossa educação, né? Desde que o PT começou, desde FHC ou antes de FHC, mas especificamente nessa nova linha que estão levando a nossa educação, né? A cultura antiga, agora vamos entrar numa nova era, e é já nesse ponto que vamos entrar. Tirando também essas doutrinas de Marx, de Gramsci, de Paulo Freire, de Piaget, Vygotsky, né? Essa linha de argumentação frágil que decai, que declina a nossa educação, né? Levando inclusive a pó, porque sabemos que a nossa educação é muito mais do que isso. Tivemos na história aí grandes educadores, grandes historiadores, grandes filósofos, e foram acabados por simplesmente uma doutrinação que a gente sabe que não leva. Essa cultura do eu contra você, você contra mim, e você joga uma educação pífia, né, uma educação amarga, uma educação que não educa. Ela, ao contrário, ela distorce a nossa razão cognitiva. Não é isso que nós queremos para a nossa educação, né? Estamos fazendo isso em cima de Platão, né? A cultura etológica da história da Grécia, né? Como os gregos trabalharam essa forma de educação, né? E como a gente está trabalhando há um certo tempo isso, acho que já faz um ano quase que a gente está trabalhando nesse projeto. É um projeto que a gente quer levar para a nova cultura, que vai chegar aí um novo caminho de educação. E baseado nisso, irmãos, amigos, é que estou entrando aqui nas perspectivas ocultas no mito da caverna. A alegoria platônica, como visão binária, ambivalente e elementar de construtibilidade e desconstitucionalismo do ser, como ator e sujeito etológico, desde a pré-sociedade à pós-modernidade, seguindo algumas perspectivas de acordo com observações e pressuposições de algumas ciências humanas. Tendo em vista que vocês viram como é que a gente começou, né? A forma de abordagem dessas ciências humanas. Resumindo, este projeto analisa como é possível identificar e enquadrar o mito da caverna, a contemporaneidade mitocondrial, né? Platão, em sua obra política, A República, nos mostra que é possível e, obviamente, necessário construir uma cidade mais justa. A plausibilidade de tal está no implícito fato de que só na polis podemos encontrar as interações do dia a dia e as manifestações sociopolíticas igualmente aos desafios da equação de um processo de construção dos legados etológicos. Atualmente, e mais que nunca, o ser humano é convocado a se tornar um ator e sujeito analítico e crítico de sua dúctil atualidade, assim como de suas opções. Desta forma, como demarcar e edificar objetivamente uma polis não tão utópica, na e sob a qual possa se garimpar cogitações e altercações de cunho filosófico, sem, contudo, perder-se em diletantismo e ilações intermináveis, uma vez que exatamente como é a filosofia, é o ser humano, filho e produto de seu tempo, e sendo assim, natural estruturador da política. Objetivos gerais e específicos. Bom, este projeto metodológico pretende, por público-alvo, em sala de aula, em palestras, rodas de debates ou em uma organização empresarial de média e longa abrangência, alcançar e trabalhar com mentes críticas a agentes interagentes e abertas a fim de debater uma teoria geral de mercado, seja no campo da ética, do direito e do Estado e da sociedade pactuada por ditames e marcos civilizatórios em toda e quaisquer área da atuação profissional de nivelação superior ou técnica e, por
portanto, da função social individual e coletiva no que tange aos rumos de uma cultura eminentemente emergente. O mito. Segundo Baraquim Lafitte, 2007, página 238, Platão ilustra a hierarquia das formas do ser e a conversão ao inteligível. Os habitantes de uma gruta, prisioneiros acorrentados desde sempre, de costas para a entrada, onde encontra-se uma fogueira e um muro de baixa estatura, percebem no fundo as sombras projetadas pelos objetos levados, pelos homens que passam pelo lado de fora e tomam essas sombras e suas vozes por realidades. Um dos prisioneiros é libertado e forçado a olhar o fogo e os objetos que o faziam as sombras. Uma nova realidade, um conhecimento novo. A luz fere os seus olhos, e ele não pode ver bem. Ao que lhe dizerem que o presente é real, e que ainda as imagens que anteriormente via não o eram. Ele não acredita. Na sua confusão, o prisioneiro tenta voltar para a caverna, para aquilo a que estava acostumado e podia ver. De acordo com vários atores, o mesmo é assassinado pelos que insistem em permanecer na caverna. Entendem, né, como é que está a nossa educação hoje, né? É a caverna. A partir deste texto, abordaremos o mito da caverna, sob determinadas e pontuais variantes da antropologia, sociologia e psicologia no clivo etológico da filosofia, a fim de, numa tentativa discursiva, atualizar no fluido hoje nosso de cada dia a presente sociedade. É notório que vivemos um tempo de jogos de tensões e conflitos sociais, em que pessoas das mais diversas e diferentes culturas coexistem num novo modelo de cavernas, muitas vezes a céu aberto, e ainda assim convivem no obscurantismo do mundo da escuridão, e, portanto, na ignorância gerada pela total ausência de legado e, obviamente, falta de perspectiva. A mesmice, a apatia e a normose são as parideiras de um tempo medíocre e sem qualidade de vida. Platão, no seu mito, nos fala que só o homem curioso é capaz de sair da caverna e observar o mundo cheio de luz que está no lado de fora. A problematização, a questão a ser sistematizada, deve especificar e, por conseguinte, pontuar por quais ditames abordaremos a etologia do gênero humano nas elencadas ciências pela visão de uma lógica filosófica tão formal como dialética. Pela antropologia filosófica, que investiga o fenômeno humano, cujo objetivo maior é saber o que é o homem através dos métodos do tipo fenomenológico, dedutivo, histórico, conforme diz Schiller, que o homem possui o espírito, pode amar, admirar, contemplar, enquanto que os outros animais não dispõem de nada disso, pois estes contam com o instinto e aquele com a razão. A esta diferença atribui-se a limitação dos outros animais. Pela sociologia, onde a raça e a etnia não são sinônimos, ou seja, o senso comum nesta ciência leva a crer que a raça é associado ao fato biológico e a etnia ao cultural. Muito embora, muitas vezes também vejamos expressões culturais sendo referidas a uma raça. Mas o fato é que os grupos étnicos são indivíduos que dividem uma mesma cultura e até mesmo características físicas, enquanto raça é um conceito biológico aplicado aos subgrupos de uma espécie. E a espécie humana não tem subgrupos. Pela psicologia, onde o homem, em sua evolução, passa por várias etapas. No princípio, quando ainda mantém um estreito parentesco com os animais, nele predominam os instintos. Mais tarde, as sensações e emoções se tornaram determinantes. Quando já se encontra mais avançado em sua caminhada, o ser humano passa a valorizar os sentimentos, não significando que o indivíduo
tenha se despojado de todos os instintos, sensações e emoções. Considerando a caverna como princípios indicador. Em primeiro lugar, condição ou situação, encontrava-se a caverna. Era um lugar no sentido de espaço geográfico, considerando que havia inclusive uma rota à frente de sua abertura. Havia uma condição notoriamente binária, pois os de dentro ignoravam os de fora e vice-versa. Por situação, é bom compreender-se ambas as pressuposições anteriores. Direita, esquerda. A. No mundo alheio a ela alheia a tal mundo. Ambas circunstâncias tipificam e enquadram a analogia na qualidade de aporia. Beco sem saída. B. Se os habitantes da caverna eram absoluta e naturalmente, não apenas indiferentes, alheio ao mundo, como, pois, poderiam vir a ser insurgentes da caverna? Não poderiam, afinal, não possuíam sequer conta da existência de um quem os aprisionara. C. Se somente se a caverna, como habitat e realidade única dos de lá, era o plausível da existência desejada e até alumbrada, de onde nascera neles a admiração e fixação pelas sombras? Transcendência inata ou psicodelia primitiva? Aí vamos para Kant, né, irmãos? Seria este o horizonte negro da filosofia? D. Partindo do pressuposto das sombras, o que se deu no vaticínio do retornado foi: A. Assassinato. B. Resistência. C. Autopreservação. Trinitarianismo. Aporia na exclusão e epoqueia. E. A caverna em si é a gestante. B. A gestação. C. A parturiente. D. A abortiva. Primeiro, é necessário pontuar se a analogia está sendo analisada a partir da perspectiva psicológica, psicanalística, filosófica, sociológica, antropológica ou teológica. F. Considerando o pressuposto de quaisquer uma das opções supra, a questão seguinte seria: a caverna é um símbolo analogia do bem ou do mal? Vamos pensar nisso, irmãos. Para definir se ambos possuem símbolos ou signatários, não seria-nos necessário primeiro abdicarmos do maniqueísmo? G. Como discernir, nesta contextualização, do em si pelo si mesmo, o que define o bem do que expressa o mal? H. No pressuposto de tais ditames, quem ou o que era de verdade e de fato o real? A caverna ou as sombras projetadas de fora dela? A mente que constrói, irmãos. Lembre-se disso, amigos e principalmente alunos. 2. O mito traduz o meio e o fim das personagens. E a origem delas? Onde ou em que estaria? A. No inconsciente coletivo. B. No consciente primitivo. C. No espírito absoluto. D. Na doutrinação da desconstrução social. Esse ponto aqui é específico. 3. A caverna mitocondrial é uma invenção: A. Simbológica convencional. B. Filosófica técnica. C. Metafórica teológica. Ou D. Nenhuma das respostas. 4. Considerando o pressuposto da caverna como um mito impulsionador de um processo humanizado e civilizador, nós teremos A. A rebeldia como princípio ativo. B. Como uma zona de conforto encastelado. C. Um processo natural de vivência. 5. A caverna encerra o fim ou amplia o início? A. Seu paradigma é inconcluso. B. Seu paradigma é condicionador. C. Não existe paradigma. 6. Na caverna está posta
A entrada ou a saída? A. Do ceticismo. B. Do pragmatismo. C. Do transcendentalismo. Ou D. Nenhuma das respostas. 7. Pela caverna se descortina A. A humanização sociológica antropológica. B. A humanização psicológica. C. A humanização filosófica. D. A humanização teológica. E por último, 8º. Frente à realidade de uma pós-modernidade líquida e ou diluída, qual a camaleável função da caverna? A. O reconceituar do elemento civilizatório. B. O ressuscitar do cogito. C. Um novo definir de etologia. D. Desconsidere o D. E ficamos só até o C do 8º. Bom, amigos, eu espero que nós, aqui eu e meu pai, estudamos esse homem aqui, né, Platão, bem como outros grandes filósofos que fizeram a história naquela época, na Grécia. Estamos tentando trazer a luz, né, nesse caminho de trevas que nós fomos colocados, né, por essa doutrinação, por essa... estamos trazendo realmente da luz, das trevas para a maravilhosa luz. Né? Não estou falando, mas vocês entendem. Né? E essa questão realmente é muito séria, a gente tem que tem que estudar muito essa questão, porque nós temos uma tarefa muito forte pela frente. Temos que educar esse Brasil, né? Temos que trazer esses jovens para uma educação formada, temos que trazer esses jovens para que eles reconheçam, né? E também trazer, bem como suas famílias, que vão ter que tratar isso para que os professores sejam bem tratados. Porque a educação começa da parte materna, né? Paterna, e vai para a sala de aula. Os alunos eles têm que ter essa educação conosco, como os professores, isso engloba todos os professores, porque nós, assim como o nosso querido, para não dizer o senhor Lula, né, fala que educação não é tudo. É sim. Educação é o berço de uma civilização, de uma humanidade. Sem ela, nós não somos nada. Obrigado. Fiquem na paz de Deus, sempre. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo.